Olha, deixa eu ver, vamos testar, Como que a gente vai várias ficar? situações. Eu amo que eu tava nos bastidores. Eu quero saber se no episódio de Desire a gente vai beber segunda-feira. Que é o episódio de Desire! desejo. Ai, Lógico. eu bebi Desejo. muito esse final de semana. Eu até posso, mas tem uma cerveja muito sem graça aqui. Eu Ai, quero eu tenho tomar um uma vinho. latinha, uma cerveja muito boa. Então, assim, se vocês quiserem. Eu acho que o episódio que é desejo, você tá no controle dos seus desejos? Porque eu tô e eu quero beber. A gente tá de luto. Tipo, você não tá entendendo? A Marília do nada falou hoje, a gente pode adiar? E assim, como você é acolhedora o suficiente pra falar pra ela que a gente não vai adiar a gravação de hoje e que ela tem que participar? Que não tem... Deixa eu perguntar uma coisa. Você tá me ouvindo? Tchau. Tá me ouvindo? Deixa eu perguntar uma coisa. A gente já começa de cara ou você dá tempo de contar uma história? Lógico que dá. Dá, assim, fica tudo gravado, fica, mas a Marília tem uns dons de edição muito legais. Se Não, você quiser arrasou. contar uma coisa que ela é editável ou ela não pode entrar de jeito nenhum. Não pode entrar. Não pode Então entrar. vamos conversar logo. Eu imaginei que isso ia Vamos acontecer, mas eu vou É porque pegar eu preciso também. contar um babado. Aí tem Ontem que vocês levar. gravaram com quem? Nós duas. Só as duas? Só. É o que geralmente acontece, na verdade, né? Nossa, que flop. casas. A louca. Mas eu já estou com uma Ai, ideia. gente. Eu quero que qualquer ouvinte que, assim, eu tô com a ideia de divulgar as casas e qualquer pessoa que queira falar desse tema possa entrar na sala, entendeu? Ah, eu gosto também. Nossa, é a. O único problema é que a gente tem 2 ouvintes, mas a ideia é ótima. Todo mundo entrou na chamada, um total de 3 pessoas. Olha a minha piroca brilhante. A sua também é Todo brilhante. mundo tem Nossa, piroca todo mundo tem. brilhante. Ai, deixa eu te Olha, a chamar minha você. parece um pirulito. O de vocês é igual ao meu? Não, o teu é melhor. É um FIFA. O seu é Aparece maior que o com- nosso. O meu é um O nosso é HyperX. mediano. A piroca. Ai, meu Deus. É isso. Vai, conta agora a fofoca. Então. Caralho. Amei que a gente começou com uma história já. Esse é um... Bafônica. Como que funciona o jogo? Vou contar como funciona o jogo do Mahalila para introduzir. Ele é um jogo para desvendar o processo de desenvolvimento pessoal, né? Basicamente, ele vem do Bhagavad Gita, que é uma filosofia que traz essas leituras sobre uma transição e uma evolução até aqui ele chama de Dharma, mas é nada mais do que um encontro universal, né? Essa grande luz de integração. E ele vai passar por 72 casas, que cada uma delas vai conversar sobre algum aspecto envolvido no desenvolvimento humano, autoconhecimento e espiritual. E aí ela vai estar dividida em 8 dimensões, que são os chakras. Então, cada uma das dimensões vai trabalhar sobre o chakra. A gente está no chakra da sobrevivência. Essa carta do desejo é a última carta da dimensão de sobrevivência, e a gente passa, então, depois para a segunda dimensão. E quando você vai jogando os dados, você vai chegando nas casas, só que tem algumas pegadinhas, tem setas ou serpentes. As setas, elas vão te impulsionar, então talvez você está na dimensão 2 e, de repente, foi até a dimensão 6, porque você caiu numa casa que tem uma seta. Mas você pode estar na dimensão 6 e cair para a dimensão 1 de novo, porque você pegou uma serpente. E a serpente tem algumas mensagens a dizer. Então, hoje a gente vai conversar sobre o desejo, que é a casa 9, mas ela se conecta com a casa 44, se não me engano, que é a da ignorância. Então, quando você chega na casa 44, ignorância, você cai de novo para desejo. Por quê? E aí ele traz algumas questões. Entendi. Gente, essa aqui é a carta, né? A carta não, a gente apresenta sempre, mas Aham. tipo, boa, começa a ideia de que o desejo, de fato, é o germe da criação, né? Tipo, se não houvesse desejo, não existiria nada, de fato, isso te move. Aí eu queria saber como que chegou essa parte do desejo ser, tipo, o germe da criação, né? Aquilo que movimenta, enfim, para onde que levou para vocês essa primeira... Cara,
Eu acho que, pra mim, esse tema me pega muito, porque eu sou uma pessoa que eu tô o tempo todo tentando controlar todos os meus desejos. E eu faço isso de uma forma muito racional. Enquanto o meu desejo, eu acho que ele atua de uma forma muito emocional, eu penso neles. Eu lembro até de um lance que me marcou muito uma vez que um astrólogo fez uma leitura de cartas, uma leitura de mapa astral, e ele falou: por você ter a sua Marte em Escorpião e a Vênus em Escorpião, e a Marte, seu planeta que ativa Vênus, você é uma pessoa que conhece os seus impulsos autodestrutivos. Então, eu sou uma pessoa que eu começo a beber muito, eu falo, eu vou morrer, eu tenho que parar de beber. E aí eu dou uma cortada. Aí, se eu tô comendo muito, nossa, eu preciso treinar mais, ou eu preciso comer menos, ou eu preciso comer melhor. E aí eu consigo dar uma pausada. E eu tô o tempo todo assim. Eu engordo, eu emagreço. E aí eu tô super bem, acordando bem, numa rotina boa, e do nada eu tô meio acabado. Eu acho que tem um lance no desejo para mim que é eu tenho dificuldade de me saciar. E eu acho que é por isso que eu consigo realizar tantas coisas na minha vida. Acho que está totalmente ligado à criação, mas enquanto o desejo nesse lugar emocional, eu fico muito instável emocionalmente, porque eu sei que essa coisa de comer muito, essa coisa de beber muito, essa coisa do exagero, que está totalmente no desejo, pelo menos para mim, o exagero ele é totalmente emocional, é suprir carência, é suprir um vazio. Eu já falei disso em terapia, na terapeuta já falou isso para mim. Para mim é muito claro, eu vejo ele, mas eu convivo de uma forma amigável com ele. Tem horas que ele me incomoda mais e que eu acho que ele tá me machucando, e tem horas que eu usufruo dele para crescer. Mas você acha que tem um momento de flow com o desejo? Porque você falou assim muito num tom de quase que é uma luta constante, né? Ou eu tô ali o tempo inteiro calibrando ele, né? Você vê um momento de paz assim ou não? Eu vejo, mas eu acho que ele se confunde no sentido de entrar num lugar quase que de procrastinação. Por exemplo, eu tenho um desejo de trabalhar só com tarô. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer publicações, eu vou falar sobre esse tema, eu vou atrás das pessoas, eu vou oferecer meu serviço em algum hotel, aqui em Búzios, em algum lugar. Eu tenho coisas que eu quero fazer, listadas para fazer, para alcançar esse desejo. Mas, quando eu pauso isso, eu me sinto procrastinando de alguma forma. Então, eu acho que ele tem um flow e ele acaba seguindo o seu fluxo natural mesmo. É uma coisa de quando é para rolar, vai rolar. Eu tô ali intencionando, acreditando naquilo, desejando este lugar, mas eu não gosto também de me limitar no como. Eu acho que pela manifestação eu deveria até ser um pouco mais crítico nisso, de como que eu vou chegar lá, quais são os passos que eu vou dar e fazê-los. E eu acho que eu não faço muito exatamente porque eu respeito esse tempo. Para mim faz muito sentido. Quando eu penso em você, assim, na relação que você estabelece com o desejo, vem muito essa referência sobre, de fato, você, de alguma forma, conseguir dominar o desejo, né? Parece que, tipo, tem um conhecimento sobre ele, então logo eu consigo qualificá-lo, eu consigo falar o que eu quero, e ao mesmo tempo eu sei quando esse desejo vira, tipo, minha autodestruição, assim, que ele me leva para outros polos, né? Mas para mim vem uma coisa que me acontece nesse ciclo que você comentou sobre ter um desejo que me movimenta, me leva para frente. E pegar o flow natural das coisas que às vezes ele talvez não vai se sustentar. Mas quando ele não está se sustentando, tem uma coisa que me pega muito e eu não sei exatamente como eu lido com isso, precisaria refletir, que é, será que esse é meu desejo mesmo? Tipo assim, começo a questionar por que eu estou autossabotando. Cara, não era aquilo que você queria? Tá, então, por que você foi para outro extremo, que pode ser na autodestruição, e aí a procrastinação poderia ser um excesso, tipo, como o consumo de alguma coisa, né, sendo equilibrado é bom, no excesso é ruim, no excesso de, tipo, tenho muitas ideias, aí eu não faço nada. Isso me pega e me avala muito, porque eu começo a me questionar, assim, não sei se vocês, quando se encontram com essa falta de ação para a realização do desejo, questionando o desejo. Como que vocês lidam, enfim, como que vocês vão? Ai, que é foda, né? A primeira, acho que uma das primeiras vezes, não sei, acho que eu caí na casa do desejo mais de uma vez. Mas quando eu caí, veio muito esse negócio, não do eu tô no excesso, eu tô me perdendo num desejo.
que é o que a gente mais imagina geralmente. Era muito mais do você não tá trabalhando sobre as coisas que você deseja, você não tá conectada com seus desejos e realmente assim, tipo, foi muito louco, porque eu não precisei pensar muito. Quando eu li, a primeira coisa que me veio é: eu não tô conectada com o desejo, eu não tô realizando ele. E tudo dá trabalho. De alguma forma, tudo exige trabalho, até o que você deseja. E aí, acho que quando a gente questiona o desejo, é porque a gente tá, de alguma forma, ou no problema da procrastinação, porque às vezes o que a gente deseja não é coerente com a nossa rotina, com as nossas obrigações. E aí você começa a questionar aquilo, você fala, meu, será que eu tô certa? E a gente nunca sabe se a gente tá certo ou errado, né? E aí você Sim. fica girando nesse troço, que é uma angústia, que na verdade deveria ser uma conexão de uma coisa que você quer realizar, né? E botar, mas aí a gente começa a se questionar, porque eu acho que as coisas que a gente precisa fazer na vida, elas são. A gente já tá numa rodinha do hamster, né? A gente tem certeza Aham. que a gente tem que trabalhar, a gente tem certeza que a gente tem que comer, dormir. Fica mais fácil, Gabriel. Não Eu tem não. certeza, não. Fala aí. Eu não. Você Eu também achei não, legal Lila. a conexão da fala da Anto com a sua, Lila, porque ela falou de quais são meus desejos, né? Ela está se perguntando quais são meus desejos, será que eu sei quais são eles? E você, ao mesmo tempo, se sente, cadê a conexão com meus desejos, né? Eu sei quais são eles, mas eu não me sinto conectada com eles. E aí eu acho que entra nesse lugar quase que da semântica, do que é o meu desejo. Eu falei de um exemplo para mim, tipo, se eu quero trabalhar com tarô, eu quero que minha renda principal seja vinda do tarô. É um desejo, é uma meta? É um objetivo, é uma ambição que eu tenho, é um desejo, porque o desejo, para mim, ele cai nesse lugar um pouco. Para mim, tem uma sensualidade no desejo, ele tem um prazer. Eu sinto, sabe? Quando você fala desejo, acho que entra Tem que nesse ter lugar prazer. de. Tem um lugar de tesão, óbvio que, né? Em ganhar dinheiro trabalhando com o que você gosta, com certeza vai me dar tesão. Mas o desejo, ele entra num lugar ali muito nebuloso, quase que venenoso, sabe? Eu acho que tem um veneno ali no desejo que você pode tomar, mas você não pode tomar muito, senão ele pode acabar te afetando. Então, acho que tem esse lance do desejo de consumir, porque a gente está falando do desejo como um poder de criação. Se a gente fica na vida achando que tudo é só criar e avançar, a gente fica nessa roda do hamster, onde as coisas simplesmente não saem do lugar. E eu estou trabalhando porque eu desejo essa casa que eu vou comprar daqui 50 anos e quando eu vi, eu não tô desejando mais nada, né? Eu também não sei se eu tenho clareza dos meus desejos, como eu achei que eu tinha. Não, e aí é um ponto bom, assim, para se colocar, né? Tipo, o que desejo refere para você, né? O que emana quando você fala de desejo? Porque o ponto do gato tem muitos. Me veio assim uma questão de sedução, né? Que você brinca com o desejo de alguma forma. Aquilo que você não. Porque Lacan vai falar muito de desejo, mas é como aquilo que nunca você vai atingir. Tipo, o rolê, aquilo que você vai na busca, assim. E de fato, na busca por alguma coisa, você está em movimento. Se você está em movimento, logo você está, tipo, vivo, você está sentindo, está transitando. Mas, ao mesmo tempo, essa casa, particularmente, um bom ponto que a Lila trouxe, porque ela exatamente vai trazer para você o questionamento de quais são os teus desejos. Você é consciente dos seus desejos? Aquilo que está te movendo, inevitavelmente vai ser um desejo, talvez seja a casa, mas assim, aquilo que está te movendo é um desejo, só que você pode estar ou longe de conhecer ele e entender o que está te movimentando, ou apegado demais a ele ao ponto de se perder completamente no sentido desse desejo. Então, tem uma questão também da sedução, de você estar flertando o tempo todo com aquilo que talvez venha a ser, porque para mim desejo também tem a ver com uma coisa que ainda não aconteceu. Então, o desejo me dá essa sensação de que não é uma coisa que eu tenho, eu não sei qual seria a palavra correta para aquilo que que eu desejo e conquistei, não sei. Então, esse lugar para mim ele fica muito confuso do desejo e de uma meta e de um objetivo. Que parando para pensar, quando uma mulher está grávida e ela sente desejo por alguma coisa, a gente chama de ela sente desejo por alguma coisa. Parece que é uma coisa assim inesperada, entende? Tipo, eu desejo isso, não me parece uma coisa É. tão bem planejada. Para mim, pelo menos, não Uhum. soa como uma coisa tão planejada. Parece uma coisa de eu desejo hoje ir pra praia, eu desejo comer um sushi no final do dia, eu desejo, sei lá, coisas que são.
é que a gente consome, sabe? Eu não sei lá, para mim o desejo ele tá nesse lugar mais tátil das coisas, que a gente pode quase que pegar tudo que a gente Uhum. deseja, senão E ele fica quase que muito. menos fora do controle, né? Porque quando você fala Aham. de meta, meta é uma coisa, é um planejamento, Uhum. né? E os sentimentos, qualquer um, o desejo talvez ainda mais, mas eles são mais fluidos do que isso, né? Ele não acontece porque você planejou. Tanto que a casa fala de você olhar para os seus desejos, que muita coisa é inconsciente. Tu tá, é o que você falou, o meu bolo vai aparecer pela metade lá, como se alguém tivesse comido. Você não tivesse controle do que ia acontecer com o bolo, né? Ele não Aham. é linear e planejável. Você Uhum. deseja aquilo e talvez o convite é, você precisa parametrizar aí, dar uma olhada, ver o quanto esse negócio está puxando e te envenenando, está te fazendo agir, é, ou ele está muito distante, né? Ou tu tá perdendo talvez a oportunidade de desejar e se saciar todo dia. E aí você só Mas, filtra o quanto aquilo é saudável ou não, né? Mas, tipo, por que, que o desejo não pode ser uma coisa mais próxima, né? E menos total. ligada a um pecado capital, né? Porque a gente. É muito difícil não remeter o desejo a uma coisa ruim, animalesca, selvagem, impulsiva, etc. E, porra, a gente tem que tentar olhar para os dois lados, né? Sim, e eu acho que até me veio assim, uma interesse para pensar, cara, e se eu planejasse meu desejo? Tipo, se eu sei que aquilo eu desejo, então eu colocar energia para aquilo que eu desejo. Mas tem muito a ver com como você caracteriza ou qualifica esse desejo de fato, porque se é uma questão material, está muito, né, divulgada essa ideia de você vai alcançar aquilo material e isso não vai ter mais sentido, porque o processo foi que te movimentou. Então, no final, a casa que eu queria ter, ela me movimentou até lá, mas na verdade estou na casa e não sinto mais nada. E me veio muito esse lugar de quando você está completamente desconectada do seu desejo. Eu acho que eu teve algumas épocas da minha vida, hoje não me sinto assim, mas é, até de uma apatia, sabe? Por interesse, por se sentir linda, por desejar o corpo do outro, se desejar, né? Tipo, eu acho hoje que eu tenho trabalhado muito em me desejar, sabe? Tipo, cara, eu me desejo, tipo, caramba, você é muito boa, entendeu? Mas esse processo foi extremamente desafiador, porque eu passei inevitavelmente pelo não desejar, até perder, tipo, o apetite sexual mesmo, entendeu? Parar de ficar vazia, assim, fria, não sei, para mim o desejo me vem uma coisa meio quente, mas é uma coisa assim meio estranha, porque também tem esse outro posto, né, que no lugar de ser um excesso do desejo, ou seja, um vazio tão grande que nem você lembra sobre o que o desejo é, basicamente. É porque o desejo ele acaba é, preenchendo umas lacunas de outros desejos, né? Eu desejo alguma coisa, mas eu acabo gastando isso no caminho bebendo, acabo gastando isso às vezes até fazendo exercício físico, fazendo qualquer outra coisa que eu desejo fazer que me desvirtua daquele desejo lá da frente, né? Porque eu acho que tem isso, tem esse vazio que você falou. Às vezes a gente quer suprir algum vazio que a gente tem com algum desejo, que é o desejo de compra, né? A gente também tem muito estímulo quando a gente fala de Instagram, de tudo que a gente consome de rede social, de ver alguma coisa e eu desejo aquilo. Eu acho que a gente está nesse lugar inconsciente sobre o desejo exatamente pela quantidade de estímulos que a gente tem. A gente não pensa mais racionalmente. Eu vejo uma coisa, eu quero comprar, eu E que entro já quer. na Amazon, no Mercado Livre, na Shopping, qualquer site que eu quiser, e eu compro aquilo que eu vi em qualquer lugar do mundo. É muito difícil eu não conseguir, né, cumprir um desejo meu. Acho que o desejo ele fica um pouco banal dentro da nossa realidade de hoje. Se você entrar num site qualquer, a sua lista de compras chama lista de desejos. Então são coisas que eu almejo, que eu quero comprar, mas não necessariamente Uhum. eu vou comprar. E a gente vai suprindo esses desejos com aquela comida, com aquele rolê, com aquele look, com aquela peça que e a gente vai acabando se perdendo desse desejo mais concreto. Eu acho que a maior coisa que tem dessa carta para a gente aprender é sobre ter desejos concretos e ter desejos que realmente estão em sintonia com aquilo que a gente quer ser como ser humano e o que você quer alcançar na sua vida. Porque eu acabei de perceber que meus desejos são completamente banais. Não, talvez Mas não é a questão do banal. É, você falou um negócio do consumo para mim, né? Que eu acho que isso pega muito, que ele te bota num trilho.
de um desejo, tá ligado? E aí você, de uma imagem, de uma roupa, de um Paranauê, e você perde a questão de que o desejo é muito único. Ele é seu. É que nem tesão, é que nem apetite. Cada um tem vontade de comer uma coisa de um jeito, uma pessoa. Ai, credo, pegou mal, mas enfim. Mas é muito pessoal, né? É um negócio Sim. que é encontrar o seu desejo. E aí a quantidade de estímulo que tem, você acha que você deseja coisas, mas aquilo talvez só tá te confundindo e alimentando esse vazio, que a gente nem, né? Entrar nesse vazio aí, um outro contexto. Porque o desejo tá na casa de sobrevivência. Então, de alguma forma, ele entra no imediatismo, às vezes, e num processo que ele pode ser enganoso, porque ele é perigoso, essa falta, esse vazio. Dá medo, Aham. perturba. Ele é um vazio de morte, é um vazio de não ação, né? E aí, a chance de você ir para um trilho Também errado. algumas coisas, assim, esse ponto que o Gá traz me faz pensar assim, qual que é a natureza desse desejo? Porque, de fato, a gente está sendo bombardeado com muitas informações que constroem desejos. Inclusive, o desejo pelo corpo do outro, por um relacionamento. Assim, quase que todos os nossos desejos que vêm de primeira, que a gente pensa agora, eles foram uma construção de uma outra pessoa, de uma outra instituição, de uma outra marca, de fucking capitalismo, mas sim, tipo assim, nos primeiros vezes eu fiquei também, caramba, são todos banais. Tipo, o que eu estou procurando? Só que a carta me parece que traz essa reflexão sobre, então, qual que é a natureza desse desejo que você tem, sendo ela de ordem de consumo, né, material e tudo mais, talvez não seja um desejo que sustente a tua verdade, mas você vai ter que passar por ela. Eu acho que tudo bem também ser movido por desejos mais banais. O ponto é o quanto você acaba sendo cego a que esse desejo não é teu, que esse desejo é do outro. E eu acho que isso acontece até em questões muito críticas, assim, de construção da identidade, como, por exemplo, tipo, o teu desejo, se você é mulher, você vai gostar de homens. Tipo, o processo de, ou se você é homem, vai gostar de mulheres. E, tipo, em que momento entrou o questionamento sobre, na verdade, esse não é o meu desejo, esse é o desejo de uma sociedade que está falando sobre um modelo. Então, de fato, que a Lila traz sobre um vazio que congela, que deixa, que leva, tipo, uma depressão, talvez, eventualmente, no sentido de que você não tem o que te move, não tem nada que tire você da sua cama. E aí, claro, não estou considerando a depressão como um estado supérfluo, tem questões muito respeitáveis para pensar que é uma doença, mas assim, sintomatologias de depressão todo mundo sente eventualmente. Isso, pô, é terrível, porque a falta de conexão com o teu desejo mais raiz, assim, pode te levar a lugares extremamente dolorosos, assim. Mas E me lembra talvez muito você isso, tipo, chegue cara, exatamente porque você para e fala, cara, isso que eu desejo, eu nem desejo de verdade, isso não é meu, né? E aí que eu acho que e bate aí que um, fica ruim. Sei. eu Porra, Não, quero, eu fico né? pensando, será que o desejo, a falta de desejo é um estado depressivo e o excesso do desejo, ele é um estado de ansiedade? De mania. Porque, talvez tenha esse lugar um pouco de, acho que quando a gente não tá desejando nada, a gente perdeu um pouco do tesão da vida, o tesão das coisas, o tesão, né? Um desejo está totalmente ligado a tesão. E quando a gente tem muito desejo também, que vai com muita sede ao pote, a gente pode estar nesse, acho que é mais mania mesmo, acho que é um lugar de De completa consumir tudo, de resignação, né? viver Ou tudo. compensatório mesmo, né? Tipo, você não consegue o que você quer, o que você precisa de fato, e você começa a compensar, Aham. sabe? Tipo, o que que dá para É. ter, então, sabe? Para ocupar esse espaço. E eu acho que no processo desse movimento mesmo, assim, é inevitável, você vai ser movido por desejos, mas tem um momento, para mim essa é uma chamada para, por exemplo, entrar e mergulhar nessa casa no sentido de chega um momento em que você não está crescendo mais, em que um momento em que você não se reconhece mais. Tipo, cara, como assim? Não sei, eu, pelo menos, consigo falar das minhas amigas mais próximas, tipo, estavam passando por algumas etapas onde, cara, isso não conversa mais comigo, entendeu? Tipo, seja
o trabalho, o relacionamento, a cor do cabelo, o que fosse. De repente, não sei, não fala mais. E aí entra esse processo de, a depender um pouco das características, né, da pessoa, enfim, entrar nessa fase mais maníaca, depressiva, de tipo, então vou experimentar várias coisas. Eu me senti super tocada aqui, já me senti meio julgada pelo livro, porque começou a falar em uns momentos, né, sobre você, tipo, experimentar várias coisas, você entrega energia para várias coisas. Cara, mas o meu desejo por trás de tudo isso é experimentar o corpo nas suas máximas facetas. Esse é o desejo que você construiu depois de ser criticada pelo livro? Não, pior que eu acabei refletindo ele sobre isso. Porque eu fiquei assim, pô, mas eu estou genuinamente interessada em andar de skate, fazer teatro, brincar de Eu podcast. gostei do que você falou do cabelo, porque, de novo, me volta para aquele lugar do desejo ele ser muito momentâneo, né? Tipo, você quis pintar o cabelo, e vamos pintar o cabelo, a gente sai correndo, vamos pintar o cabelo, e vamos comprar tinta, e vamos pintar o cabelo. Tem que ser agora. Eu quero fazer isso agora. Eu acho que Nossa, eu tem sou esse muito assim. lance, o desejo, ele é bastante imediatista, né? Eu acho que eu, particularmente, tenho muita dificuldade de olhar para ele a longo prazo, assim. Eu acho que o desejo mantém a gente vivo, ele é o poder da criação, mas talvez ele seja muito mais momentâneo ali, uma coisa que precisa estar sempre renovando. Hoje eu desejo uma coisa, hoje, amanhã eu desejo outra, e respeitar esse processo também. Mas uma coisa que o livro traz é que entra numa questão de como você se posiciona frente ao desejo, mas que ele faz referência à manipulação. Então, quando você conhece seu desejo, você sabe aquilo que você quer, mas você está, de alguma forma, até ignora seus sentidos e você acaba ficando muito apegada a essa ideia de desejo. Você vai começar a manipular as situações para que esse desejo aconteça, né? Isso me pegou Aham. assim, porque a gente entra numa outra etapa, né? Beleza. Então eu acho que eu consigo falar quais são as naturezas dos meus desejos, tô com certa clareza, e aí você começa a entrar nesse jogo muito louco de querer correr atrás do seu desejo e de alguma forma começa a manipular as situações que acontecem. Tipo, você muito bem poderia não ter doces na sua casa, mas, né, tipo, de alguma forma isso vai levar você a ter outros atos também. Então, Eu vou morrer se eu não tiver um doce. Ontem não tinha nada para comer, foi horrível, horrível. Eu tive que comer um fine, não é nem uma fine, é um bagulho que eu comprei Ai, um no, fine na maravilhoso. viagem. É um fine maravilhoso porque ele é azedinho, é uma coisa incrível, mas ele não é um doce, não é um doce que eu gosto de comer de noite, assim. E é horrível, se eu não consigo viver esse desejo, eu fico puto. Me tira um pouco do sério. não é uma coisa assim de um desejo ingovernável, no sentido de que ele governa você em alguns aspectos, né? Aí É que vem super de novo que animalesco, né? É animalesco, eu acho que tem isso, pensando em desejo sexual. É super. Parece que é instintivo, você sente na pele, você deseja alguém, você deseja viver uma situação assim. Por exemplo, se você for se relacionar com alguém, você vai ser, sei lá, vamos transar no mato. Cara, você vai se você estiver desejando muito essa pessoa. Se você não estiver desejando, você não vai se arriscar, você não vai se expor, você não vai fazer uma coisa desse uhum. tipo. Então, acho que tem muito esse negócio de viver na hora, de viver o desejo para mim, ele é muito, é aquela coisa que você falou, quente, né? Ele tem muito essa coisa de sentir e viver ele na hora. E é menos racional. Não sei se eu consigo olhar para ele de uma forma tão racional assim. Acho que é isso que o livro convida a gente a pensar, né? A se Sim. questionar sobre o desejo, né? Se a O gente está desejando a fogo. coisa certa. É. E o fogo ele precisa ser alimentado, ele é uma força, assim como o mar, que você não controla totalmente, mas ao mesmo tempo você tá ali e você consegue se relacionar com ele de uma forma mais consciente, né? Porque acho que o que a gente brinca muito aqui também é tipo, não vamos na pira da performance do espírito perfeito, tá ligado? Ai, nossa, eu só tenho desejos bons, sem excessos, não manipulo ninguém, eu consigo comunicar claramente meus desejos, conviver com ele, tipo, hoje não dá, calma, né? Acho que a pegada o livro faz o convite de quais são os seus excessos, o que você acha que vem dos seus desejos que te fazem mal, como você lapida isso, né?
Isso quando você sabe, ou quando você começa a se conectar, pelo menos, né? Tipo, deixa eu conseguir olhar, identificar. A partir do momento que eu identifico, eu consigo ver se esse negócio me faz mal e se eu quero incluir outras coisas no meio disso. Porque às vezes a gente percebe que sim, o comer é muito isso, uma necessidade de nutrição, de suprir um vazio que ele é bem objetivo. Mas ele vem de uma coisa mais subjetiva que você não está olhando, porque é muito mais fácil olhar fome, sinto fome, me alimento, eu sei o caminho para resolver aquele problema. Facilmente. Se eu vou para o meu inconsciente lá procurar as outras coisas, dá muito mais trabalho. E eu não sei o caminho, eu vou sem nenhuma vela. E aí a gente vai pegando os atalhos doidos que a gente já conhece, né? Eu não sei. Uma coisa, eu queria até perguntar para vocês, assim, tanto sobre excessos, é que excessos eu acho até mais fácil, mas sobre desejos que vocês correram atrás, assim, esse fogo louco, que fez muito bem para vocês, sabe? Do tipo, pô, esse fogo louco aí me fez bem, sacou? Tipo, Eu sei, fui atrás, identifiquei. de bate-pronto, eu tenho o de vir morar em Búzios. Um desejo, ele bateu no momento que eu tava andando na Orla Bardot, nem é um dos meus lugares preferidos aqui, mas é um lugar ali específico que eu olhei assim, eu vi a rua, eu falei assim, eu quero morar aqui. Eu lembro que eu liguei para minha mãe, eu falei assim, mãe, eu vou morar em Búzios. Ela falou, nossa, arrasou, tal, tal, tal. É isso, porque eu queria confirmar, eu queria levar para alguém confirmar, e foi um desejo, e aí eu desejei muito, porque eu imaginava a vida, eu falei, nossa, eu vou morar na praia mesmo, né, apesar de ter morado no Rio, o Rio é cidade com praia, tem cidade, tal qual São Paulo, mas aí eu falei, vou morar na praia mesmo, vai ser um ritmo de praia, vai ser o que eu sempre quis, vai ser uma prainha, com várias praias, tem várias coisas gostosas, eu desejei muito, e eu acho que deu muito certo por isso. Acho que outros movimentos que eu fiz de casa não foram tão pensados, não foram tão bem calculados, foram seguir um desejo, mas não foi muito bem calculado, que eu acho que é isso que o livro fala, se você entender quais são os recursos que você precisa para você alcançar esse desejo. Eu sabia que vir para Búzios mudaria minha situação financeira, eu já sabia que essa situação financeira ia mudar daqui a pouco, eu já sabia que coisas poderiam acontecer, então a situação financeira, você começa a economizar mais, você começa a cuidar mais da sua saúde, porque você tem menos vida social, você começa a se conectar mais com a sua espiritualidade, porque você quer trabalhar com tarô. Então, tudo fazia sentido, todos esses desejos que eu tinha, eles estavam ligados a esse desejo maior de fazer essa mudança. E quando eu faço a mudança, tudo acontece. Tudo acontece, o tarô acontece, a mudança de vida, de sair do trabalho e ficar de outra forma, vivendo a vida acontece, tudo acontece e eu falo, putz, eu cumpri esse desejo exatamente como ele deveria ser cumprido, e a partir desse ponto de chegada aqui, eu já tenho outros desejos relacionados a Búzios aqui, a continuar aqui, a construir uma vida aqui, e eu acho que isso vai alimentando, mas ele não foi planejado. Eu vim numa viagem, me apaixonei, a Beloved falou, vou mudar, eu falei, vou com você, e vamos. E tanto que na primeira vez eu falei, não vou. E aí, quando eu vim com ela aqui, só eu e ela, eu tava andando sozinho, e eu falei, eu vou sim, é aqui que eu vou morar, tenho certeza disso. E aí vivi esse desejo, e para mim, atualmente, é a minha maior realização. Só que me lembra, assim, ontem a gente estava falando sobre as ideias sobre o falso eu, o eu superior, e relacionado a essa estrutura de como a gente se vincula com o ambiente, né? E o livro traz muito esse convite para você se conectar com a natureza dos desejos que estão conectados com o seu eu superior, com aquele interno, aquela divindade que está dentro de você, né? Com aquela iluminação mais universal, mas que vem muito do desejo que o Gá falou, a partir da tua pergunta, foi um desejo do eu superior dele, entendeu? Que era uma questão de, tipo, uma realização de vida, assim, de, tipo, cara, eu quero viver esses sentimentos, essa energia, essa disposição. Então, achei muito curioso, porque assim, a pergunta da Lila levou a uma resposta muito aderente com o grande questionamento da casa, que não são sobre desejos que a gente vai conseguir consumir e eles vão se transformar, todos os desejos acabam se transformando, mas foi um desejo que preencheu ele assim, de uma forma tão genuína, porque ele estava muito conectado com esse eu superior, e não com esse falso eu, que a gente chama de quem conecta, né, o eu com o ambiente, mas que, de alguma forma, foi o equilíbrio das coisas, né, de entender o que era preciso fazer, que de alguma forma, logo que você tomou consciência do seu desejo, na verdade, você planejou. Porque aí tem uma outra parte, que ele não foi consumado no planejamento, mas ele foi
executado, né? Enfim, vivenciado Foi através do gestado. vou sair daqui, porque eu quero fazer tal coisa e eu vou me organizar de tal forma. Então, de alguma forma, isso casa muito, assim, porque talvez seja essa a grande busca que a gente precisa mergulhar, assim, sobre qual que é esse desejo. Que aí, quando o Gaia contando, eu fico pensando, cara, qual que foi? Ia ser meio estranho o que eu vou responder, porque eu acho que veio para minha cabeça assim, mas eu acho que eu tinha um desejo muito grande de encontrar a Antonella que hoje eu sou, e que eu não sentia que ela estava mais presente na minha relação anterior. Então, eu desejei muito o encontro dessa Antonella e eu entendi que para entrar nela, eu ia precisar abrir mão de uma relação que não era perfeita, mas que ela cumpria com muitas expectativas que eu tinha criado, desejos de relação. E de alguma forma, tipo, mesmo que ela foi dolorosa, com processos de ressignar algumas coisas que eu achava que faziam sentido. Imagina que o Gá, quando saiu do Rio, também falou, cara, eu achei que isso aqui fazia sentido, mas não faz, na verdade. Mas que é uma conexão também com um desejo muito do meu eu superior, assim, tipo, cara, tem uma versão tua que você gosta muito, e não é essa aqui. Então, o que vai te mover para isso, sabe? Sei. Achei muito bonita a sua resposta. Quais desejos você abre mão para você alcançar os seus desejos maiores, né? Que acho que você acaba abrindo Praticamente. mão de coisas. Que eu ouvi você falando isso de abrir mão de alguma coisa para estar nessa relação, abrir mão de algo. E eu abri mão de muitas coisas para vir para cá. Abri mão da minha vida social, dos meus amigos, da rede de apoio, de muita coisa que eu gosto muito e que eu amo e que eu sinto falta, mas eu abri mão em prol desses outros desejos, desse desejo da minha rotina, do meu respeitar o corpo, de eu viver exatamente isso que eu gosto de viver, que eu sei que eu tô cumprindo com um desejo diariamente, eu me sinto muito mais realizado. Mas aí isso vem muito claro para mim, por que a gente duvida ou questiona nossos desejos, como você falou lá no começo. Porque é isso, cara, o desejo não é simplesmente correr apaixonadamente por uma coisa que, sabe, de forma impetuosa. Você precisa abrir mão de uma segurança, de um lugar estável, um porto seguro, de uma relação, por um desejo, uma coisa que não existe ainda, né? Ela é só uma fagulha ali. E eu acho Sim. louco, porque o Gabriel é um cara que ele é muito bom em confiar nos desejos dele. Eu me vejo na sua história e olha quanto tempo leva esse processo de você desapegar de uma coisa, que ele fala muito de desapego no desejo, né? Para você desejar, você tem que desapegar do que você já é muito louco. Às vezes um desejo ele acontece, legal, e agora você desapega dele para poder ir para a próxima, né? É, E aí você fica. É, E é um puta de um processo que daí lida com insegurança, com o eu liberar gostei para. muito como que a gente saiu da larica e do tesão e foi para um outro lugar de desejo, porque ele estava muito raso. Acho que agora sim. entrou, né? Acho que a São casa as agora camadas da tá cebola. batendo. Que antes era tesão, larica, ai, vou comer, vou mamar, e agora é assim, ai, Já, tipo, vou. a gente já estava bebendo, entendeu? A minha cabeça É, falou É aqui. que acabou o goró, pelo menos o meu. entendi. Eu tô O com meu preguiça de não, mas pegar. a gente chegou em outra camada do Preguiça desejo, zero, né? na real, é que eu não tô desejando a cerveja, então eu não vou pegar outra, porque, tipo, não é de fato o que eu desejo, entendeu? Ainda mais essa breja. Ah, entendi. Não, super justo. Eu respeito o seu desejo. Beija, eu respeito o seu desejo. Aquele cara. Não, mas eu acho que a gente está entrando também nessa relação com a Casa 44 sobre a ignorância. Porque eu fui pensando, eu fui ouvindo um pouco aqui, Eu fiquei e travado nisso, tá? Que chega essa ignorância, eu falei, caralho, é pra Eu ia fuder, pedir né? Eu fiquei ajuda mais também. confuso. Não é? Eu ia pedir Mas ajuda. vai Eu ia lá, falar, ai, gente, gente. que alguém me ajuda a falar da ignorância, porque eu não sei. Brilha, eu tava aqui, ó, pra perguntar assim, puta, a conexão com ignorância foi foda, mas eu não queria subir a pauta também, porque né? podcast não é meu, deixa as meninas tocar o papo. Nem que a gente Aham, saiba muito, não. exato. Não, mas é porque, de alguma forma, que a gente via falando sobre esse desapego, esse renunciar e tudo mais, essa falta de conhecimento, né, de entender.
que aqueles desejos que foram construídos ao longo da nossa história, eles tiveram uma influência, né, da nossa família, das nossas experiências, da sociedade, cultura, enfim, até a geração, né, que a gente nasceu, mas que eles foram criando, tipo, um raciocínio das coisas, tipo, ele foi, para mim, em algum momento, fazia muito sentido o que eu estava falando para mim mesma, e, de repente, tipo, você entra na ignorância dessa dimensão do desejo, que, na verdade, cara, tudo que eu estou fazendo, ele está me privando de várias coisas e está nutrindo o que exatamente? Porque esse é o ponto para mim, o que me pega muito é que a gente sempre entra nesses questionamentos quando está meio fudido. Aí já, mas beleza, acho que acontece. E aí você tá, tipo, naquele momento meio ruim e fala, caramba, mas eu não gosto de nada. E aí você percebe que, na verdade, ignorou muitas questões de interesse próprio. Talvez. E eu, por exemplo, o desejo da breja da Lila, ela não quer agora. Você estava bebendo até por um desejo que foi construído pelo Gabriel e por mim, que a gente falou, Foi. Eu falei, eu sou Não, a eu única vim aqui fodida que dá uma cerveja totalmente. ruim. Né, eu vim totalmente já pensando que ia manipular vocês. Eu já sabia de tudo desde antes. Eu tava treinando, eu falei assim, vou até fazer mais aeróbico, porque eu vou tomar um vinho com as meninas. Elas não vão querer beber, que é amanhã eu vou segunda, né? nadar. Não, eu também. Amanhã eu tenho canoa. Vou fazer aula de canoa amanhã. Nossa, a Amor gente de gravou ontem de ressaca já, mano. Entendeu? Eu Eu tava tô assim, nervosa. passada. Eu coloquei uma make, assim, vai parecer que não tava, mas não tava sustentando. Mas É, eu acho que tem um pouco dessa ideia de, tipo, em algum momento você começa a ignorar todos esses sinais que vão vindo e você fica meio que enfraquecido. E aí que você começa a perceber, cara, não, esse desejo não falou. E aí vinha um pouco da minha pergunta, assim, o quanto que vocês conseguem identificar esse estadio de ignorância sobre seus próprios desejos. Isso, como o Guy, acho que a Lila também trouxeram, né? Desejos, eles são temporários também. Tem um momento em que você ignora, e sabe quando acontecem muitas coisas que falam, cara, não dá para ignorar mais. Tipo, olha, aham, tipo, me vê, sabe? Não sim. sei se vocês conseguem identificar esses estadios de ignorância na relação com o desejo. Aham. Eu pensei em umas coisas, tô até anotando, porque eu tô vendo coisa na cabeça que preciso anotar. Porque ignorância é a falta de conhecimento sobre, né? Ignorância a gente ignora porque a gente não tem conhecimento. Eu penso da gente ignorar alguns desejos, acho que em detrimento a outros, porque a gente tem, como que é o nome? Nossa, eu me perdi aqui na minha construção. Mas a gente ignora, exatamente porque a gente não tem muito autoconhecimento, porque a gente não sabe exatamente aquilo que a gente deseja, né? A gente não sabe exatamente onde a gente deveria chegar. A gente sabe algo que a gente quer, mas a gente não sabe que a gente deveria chegar ali. E acho que é aí que entra o autoconhecimento. E a gente ignora esses nossos sinais. Pô, se hoje é segunda-feira, se eu tô de ressaca, se eu não quero beber, por que eu vou beber? Não, vou respeitar isso. Eu vou abrir mão desse desejo para cuidar do meu corpo, para cuidar da minha rotina, para olhar para uma outra coisa que faz sentido para mim. Eu acho que a ignorância, ela é tanto que faz a gente voltar para a casa do desejo, quanto que faz a gente conseguir alcançar os desejos maiores, que eu acho que quando a gente abre mão de alguns desejos, é pelo autoconhecimento que a gente ignora esse desejo besta de eu beber hoje, de eu ir para um rolê ou fazer qualquer outra coisa que não condiz com um desejo maior que eu tenho, que é de amanhã acordar cedo, que é amanhã fazer um exercício físico, que é ter uma disposição. Eu acho que entra nesse lugar. Eu acho que a ignorância, agora ela faz mais sentido para mim, pensando por essa ótica. E me vem assim um ponto que, ao mesmo tempo que ela contribui para você se conectar com o desejo, você começa a se conectar com o seu desejo a partir do momento em que percebe que está ignorando alguma coisa. Porque se você tem clareza, tipo, se ignorância é o não saber, né, o desconhecimento sobre alguma coisa, é muito simples você cair em atos que estimulem mais essa ignorância, porque às vezes, um ponto que a Leila trouxe, esse conhecimento pelo seu desejo pode te levar para processos de transformação envolvidos com crises, com dores, com angústias, com tristezas, porque aquele desejo talvez não conversa com a tua realidade, talvez não conversa com
a cultura que você vive. Talvez ele realmente seja um desejo que seja muito difícil de atingir, de alcançar. Mas na medida em que você ganha conhecimento dele, mesmo, aí você tem uma escolha, né? Eu tenho esse desejo, aí eu vou ignorar ele, e aí eu vou sofrer, que inevitavelmente esse é um desejo, se ele é um desejo do eu superior, de fato você vai estar uma e outra vez você vai ser colocado de frente para ele. E aí essa escolha de tipo, eu vou ignorar você ou eu vou entrar em você. Se eu entro em você, eu vou ter que abrir mão de quê? Né? Tipo, eu vou ter que abrir, eu vou ter que sofrer. Pô, eu não quero sofrer, sabe? Só que na serpente que conecta a ignorância com desejo, fala muito sobre esse ponto de você, na medida que você ignora seu desejo, você enfraquece os atributos da sua alma. E a sua alma, ela é criativa, ela tem sabedoria, ela é uma alma que, tipo assim, vive, sabe? Ela cria, de fato, porque o desejo é criação. Então, na medida que você vai ignorando, você vai enfraquecendo isso ao mesmo tempo. E eu acho que até pode ser na leitura positiva, tipo, cara, eu vou ignorar o desejo de beber. E ele vai enfraquecer uma versão minha também, entendeu? Mas ou eu vou ignorar fazer exercício amanhã, que eu sei que vai me trazer uma energia a mais para realizar aquilo que eu preciso. Então, eu acho que quando eu comecei a falar isso, estava confusa, é porque eu estava nessas duas formas. Eu vejo o lado de ele vai me matar, ou eu vejo o desejo pelo lado dele vai me, né, fazer renascer, assim. Mas Não, eu achei maravilhoso. Agora o que você falou, achei maravilhoso. Tive reflexões incríveis. Inclusive, preciso desligar, porque eu vou criar um projeto agora. Eu já tô desenhando aqui na segunda tela, né? Nossa, me veio uma assim, eu comecei a viajar e pensar em umas coisas minhas, e aí a gente começou a falar e parecia que ela tava falando pra mim, assim, ó, outras coisas, e eu falei assim, nossa, todas as coisas que eu tô postergando, que estão ali, ó, que eu desejo criar, mas eu tô, não, eclipse, vou fazer agora no meio dos eclipses, não, sei lá o quê, e aí eu vou deixando, e vai indo, mas me deu até uma vontade, me conectou com desejos que às vezes a gente escreve, mas a gente não se conecta o tempo todo, não é diferente abrir o Instagram e me conectar com uma peça de roupa e com coisas que me estimulam o tempo todo, e eu vou muito mais desejar e vou rápido. consumir agora com outras coisas mais que estão mais internas, né? Que é isso que a gente falou, do eu superior, do que eu quero para mim, o quanto que eu exercito isso. Eu passo a maior parte do meu dia em telas, consumindo coisas. Eu não passo esse tempo todo pensando sobre mim, sobre as coisas que eu queria construir para mim. Geralmente estou trabalhando para os outros, fazendo coisa para os outros e não estou fazendo sobre mim. Eu acho que isso para mim, por exemplo, trabalhar com tarô, eu criei o oráculo diário, de postar todos os dias a carta. Eu estou fazendo isso há meses já. E isso era um desejo meu, hoje virou uma rotina, e eu acho que isso me faz muito bem. E é, por exemplo, se eu vou sair de noite, você, né? Tipo, se eu ele vou te sair de leva. noite, eu fico pensando, puta, como é que eu vou postar amanhã o oráculo diário? Puta, eu não posso voltar à tarde, né? Eu tenho que acordar bem. Porque eu não gosto também de fazer de outra forma. Então, eu abro mão de algumas coisas, eu ignoro algumas coisas, porque por exemplo, eu queria conhecer gente em Búzios, conheci uma galera em Búzios, conheci uma galera no rolê e tal, mas uma galera que sai de noite, e não é isso que eu busco, sabe? Por isso que agora eu vou fazer aula de canoa, porque eu gosto cara, eu faço natação, eu faço coisas de dia, eu gosto de ver o dia, até gosto de festa, amo festa, mas vamos fazer de dia, sabe? Vamos Mas aí curtir tem um esse link dia. legal também, né? Tipo, me parece, pelo que você tá falando, do tipo, quando você consegue enraizar e plantar lá o seu desejo legal, ele já naturalmente faz você abrir mão de algumas coisas que talvez você realmente não queira de verdade, mas você faria, porque você não tinha aquele compromisso com o seu desejo de manhã. E aí Uhum, você ia tomar outras decisões e outras coisas iam se desencadear por conta disso, sacou? E o seu desejo é uma coisa que te bota no trilho do seu eu ali, da sua parada, sabe? Então é como se sim, quanto mais forte um desejo genuíno está, mais você consegue abrir mão de desejos que não seriam necessariamente seus ou não te fariam tão bem. Sabe? Como se eles se autorregulassem, tipo, é um potinho. Não cabe aham, coisa aqui para intoxicar esse potinho, porque ele vai te nutrindo e vai fazendo você ter boas escolhas. sim. Num Fiquei com contexto muita muito bonito, saudade desse assim. sofá. Me deu muita tristeza. O esporte, óbvio, a gente pode Mas ficar meio viciadão e tal, né? Mas o esporte faz a gente abrir mão de várias coisas que
A Com gente achou que certeza, eu amo a desejava, praia, eu né? amo acordar cedo, imagina, e ainda fofocar dentro da água, vendo de dentro para fora, entendeu? Vendo a sociedade. É tipo assim, o sonho da minha vida está dentro do mar. Mas, olha só, aqui veio um momento, vou ler uma parte do livro, mas é porque é, É um quadro? mas É assim, Às geralmente, que anuncia o vezes. quadro? Olha, praticamente rapaz, acontece, também. praticamente acontece, mas normalmente é a Lila, não sou eu. No nosso mundo é assim que acontece. Eu gosto, mas podia ser isso, assim. Agora chegou o A momento. gente. Mano, posso do livro? Bem dessa forma. Mas é porque eu achei que casa muito com o Gypsy que chega no lugar, porque ele fala: apenas acolhendo e percebendo as verdadeiras Chip. necessidades, pode o jogador curar as feridas do passado, acolher aquilo que de fato faz sentido e que, em última instância, é o que de fato pode aplacar a sua fome. Assim, é só conseguindo de fato observar a tua necessidade e falar, cara, mas isso é uma necessidade para mim, que você realmente. Sabe quando você come a comida certa? Porque não é só 700 quilos de batata, é talvez, sei lá, uma saladona ou um sorvete, se for o caso, também não precisa ser saudável, mas é aquilo que, tipo, você come aquilo que você precisava. Então, se você identifica a natureza do seu desejo, acolhendo a sua necessidade, tipo, cara, o que eu preciso, fato, assim, o que eu tô querendo mesmo? É nesse momento em que você, tipo, nossa, mas eu estou satisfeito, e aí eu não preciso ir a comprar o lookinho, eu não preciso sair 7 dias seguidos, eu não preciso entrar numa relação atrás da outra, sabe? Achei interessante a metáfora que ele faz sobre o comer, sobre a fome, a forma que o livro escreve isso. Porque realmente tem vezes que eu tenho fome e eu como de tudo e ainda continuo com fome. Tipo assim, não é Aham, Isso possível. acontece muito. Aí eu fico sim. desesperada. Mas é isso, porque na verdade eu não consegui identificar que talvez tinha sede. Nem era comida que eu precisava. Era água, entendeu? É assim, meio foda, mas na verdade é isso mesmo. Sim. Me veio um troço, mas eu perdi. É porque você falou um troço tão engraçado antes de ler. Aqui. Mas Você não, fudeu a além gente. disso, Você você falou fudeu a que gente porque você falou. tinha alguma coisa e a gente começou a rir e a gente perdeu tudo que você leu. Ai, meu momento intelectual, gente. É, porque a abertura foi. Ai, tica, aí a gente. Tique-tique, Gabriel, tique-tique. Aí eu não entendi nada, a gente riu. Eu tentei pegar no final, mas eu tava vendo a cara da Lila, eu sabia que ela não tinha pegado também. Tá, só se fazer Então, então. assim, A fome. não, eu peguei uma parte, mas é que não foi o Ai, meu suficiente para Deus. eu desenvolver. Não, eu entendi também, mas é que a carta, ela mostra a fome, né? Por isso que eu acho que a gente até começou o papo nesse lugar muito mais raso do desejo ali, porque a carta fala da fome, mas o livro fala de algo muito mais profundo, que eu acho que pega aquilo que a Lila, acho que a Lila ou você falaram de nutrição, né? O desejo está ligado a nutrir, está ligado a nutrir um sonho, nutrir uma necessidade, nutrir o seu corpo, nutrir algo que você deseja e que você quer alcançar. É que a palavra desejo é foda, eu acho que da palavra Tira da o profusão. desejo Não é é a palavra, caminho. é a nossa cultura, é o que a nossa cultura teceu em volta do desejo, entendeu? É porque o Porque, desejo ele é o mano, caminho. Ele é o caminho, né, do lugar que você quer chegar. Então, ele você é a deseja uma força, roupa, ele é o combustível. você deseja uma roupa porque você quer se sentir igual fulano, porque você quer ter um status tal, social. Você deseja comer algo porque você quer saciar uma fome, um vazio, uma carência. Você deseja muito sexo porque você quer suprir uma carência. Então o desejo ele parece um caminho para onde você quer chegar. E aí você tem essas vias, né? Por aqui você vai ter uma ponte, por aqui você tem que atravessar o mar. Você vai por onde? A ponte vai ser mais fácil, eu vou chegar mais fácil lá. Às vezes a gente vai pro mar, né? Eu acho que esse é o lance. É que talvez seja um desejo muito vinculado com o prazer, o desejo com uma satisfação. E às vezes a busca pelo desejo, assim, transitar o desejo, o processo de se conectar com o desejo de consumar ele, não seja tão prazeroso assim.
E aí você faz esse caminho por vias de prazer. Então, tipo, assim, essa relação sobre o desejo ser uma coisa tão positiva, de alguma forma, alguma coisa muito... Ele vai me energizar, né? E a busca por esse desejo, a realização desse desejo, que é o que a gente está falando, você vai ter que abrir mão, às vezes, de sair de noite com tal pessoa, porque você quer de manhã estar pleno, sei lá, acordar às 5 da manhã para entrar no mar, ou gravar, ou fazer uma coisa que... Cara, na verdade, inclusive esses abrir mão de algumas coisas pode estar levando você a se conectar com processos internos. Só que o desejo vinculado ao prazer, ele, de alguma forma, e até a própria carta convida-se a refletir sobre quais insatisfações você está ocultando a partir desse prazer. Porque é um pouco com a metáfora da fome, mas é assim, é tipo, você tem fome. Você não tem fome de um brócolis. Você tem fome de quê? Eu lembrei muito da música do Quente, Titãs, sei lá. velho. Mas é um pouco, tipo, às vezes a gente está vinculando muito um desejo a um prazer, e que, na verdade, tipo, o consumir em excesso, ele está ocultando com certeza uma insatisfação. Tipo, eu desejo roupas, comida, trabalho, sei lá, sexo. Tipo assim, cara, qual que é a insatisfação que está por trás disso? Porque ele não está te saciando. Tipo, e Sim. aquilo, né? Às vezes você se relaciona com várias pessoas e você percebe, cara, tô mais sozinha do que quando eu não estou com tantas pessoas por perto. Porque às E vezes aí, não é só o desejo das outras pessoas, é o se sentir desejado. Você faz isso para se sentir desejado. É um lugar que você quer ocupar, né? Você quer que as pessoas te desejem. A gente usa essa expressão também, né? Para me sentir sim, desejado. Eu quero me sentir desejado. que o outro, Nossa, né? que louca essa expressão, né? Se você vai ouvir assim, com É, força, porque se a gente você tá está dizendo falando que que é você quer caminho. controlar o sentimento de outro. É, E mas se a você gente está coloca a sua falando. satisfação, né, conectada ao sentimento que o outro tá, que você tá tentando manipular, que é o que ela falou, que Aham. você entra você não comunica, você começa a manipular. Sim, e se a gente parar para pensar no desejo como um caminho para chegar nesse outro lugar, e a gente desejar alguém, a gente está desejando alguém para chegar numa relação que provavelmente é idealizada. A gente olha para aquela pessoa e deseja ela porque na nossa cabeça a gente criou essa relação com essa pessoa que seria assim, assim, assado, porque ela tem esse ritmo de vida, ou ela veste essa roupa, ou ela tem Uhum. esse status social. Então é muito louco pensar, né? Eu desejo essa pessoa. Parando para pensar, por exemplo, eu uso muito aplicativo para me relacionar, né? Então, assim, aplicativo é totalmente baseado na wishlist, né? Você faz a sua wishlist no Tinder, você vai lá todos os machos que tu quer, e você vai dando like, deu match, e aí você vai desejando e você vai criando coisas sobre eles. E aí, quando você começa a conversar com eles, você fala, eita, ele não é nada do que eu criei. Eu não queria, na verdade, essa Havaiana não me serviu, ou eu não gosto da cor dessa camiseta. Então, acho que tem esse lugar de tomar cuidado com esses desejos, porque a gente se coloca em algumas situações que são muito idealizadas e as pessoas talvez não deveriam entrar nesse lugar de desejo, né? Se o desejo é construir uma relação, ter alguma, sei lá, uma troca legal com alguém, eu não Uhum. preciso desejar alguém, eu preciso desejar o sentimento, eu preciso desejar algo saudável para mim, né? E não só Total. porque você vai atingir, porque às vezes você atinge o que você desejou. Cara, você vai chegar num novo estágio de vazio, provavelmente, porque Sim. você vai sentir necessidade de ter outro desejo, de ter outro combustível de ação, ter outro foco. Até porque a criação desses desejos eventualmente estão sendo, talvez até para evitar o contato com aquilo que não é legal para você, sabe? Com uma angústia, de alguma forma você vai criando, idealizando desejos. Eu fiquei muito nessa ideia, tipo, você cria seus desejos, né? Porque todo mundo cria para você, né, a ideia. Mas e aí quando você está no aplicativo, você começa a idealizar alguma pessoa, né, ou começa a idealizar um trabalho, enfim, um Aham. lugar, você vai tentando sustentar esses desejos, criando crenças sobre aquilo, né. Tanto que é uma das sugestões, assim, de trabalho sobre o desejo, sobre você buscar, né, aquilo que faz mais sentido, você, tipo, questionar as suas crenças. Tipo, aquele teu desejo, qual que é a crença que sustenta esse desejo? O que Sim. está por trás, né, sabe? Qual que é essa busca que você está, tendo pelo prazer imediato,
que evita, né, a conexão com o seu desejo, e que às vezes até te afasta da sua verdade, sabe? Mas eu acho que é um processo assim de você começar a questionar até suas próprias crenças. O quanto que eu consigo construir crenças para criar desejos válidos, assim, sabe? É que eu acho Válidos. que a gente cai num lugar de que a gente percebe que a gente não sabe de verdade o que a gente quer. A treta é essa mesmo. Total. Você fala, mano, eu não sei o que eu quero, eu só queria um sentimento de prazer. Às vezes até quer o sentimento de atingir. Um bicho. Por isso que a gente acaba alimentando com alguma coisa, né? Ai, tá aí? Tinha um bicho. Mano, é que Sim. aqui tem. Eu encontrei uma baratinha voadora. É que eu consegui manter a Não, compostura. Parecia Ela você não- sumiu. É o verão, Você não né? O está verão. entendendo. Você viu o Parecia uma bicho? baratinha Desmaia. voadora. Ela vai Parecia isso, desmaiar parecia que o uma bicho Maria tá na outra Fedida. cidade. Achei uma Maria Fedida. Não, você não está entendendo o que aconteceu outro dia quando Nossa, eu estava que caminhando na rua. Tem Uma que tirar porque barata ela fede. voou direto para mim e pousou na minha barriga. Ai, Assim, Mentira. tipo, eu desci, eu olhei assim para baixo. Mentira. Gritar na rua. no Rio de quase Janeiro todo mundo acha que é roubado. tiro, assalto, né? Não. Não, era uma barata na minha barriga. E eu estava de cropped. Nossa. Tipo assim, Ela o mais nojento. Eu procurou. cheguei em casa, tipo, fazer assim. Deus me Até... livre. Não, foi horrível. Meu, a minha sumiu aqui, mas ela vai surgir. Aqui quase não tem barata, Era mas uma Maria aparece essas Fedida. baratas voadoras, cara. E às vezes eu confundo com vagalume, que vagalume é igualzinho barata. Um dia eu quase matei, porque era gigante. Falei, meu Deus, um jacaré. Aí quando o chinelo estava chegando perto, a bunda brilhou. Eu falei, eita porra, não é uma barata. É uma barata radioativa. Enfim, Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então. faça. Pode até Vai. pensar. O que vocês mais desejam hoje? Que eu acho que a Lila perguntou pra gente o que a gente desejava e conquistou. E o que vocês desejam hoje? Uma coisa, e aí eu tô falando não tô falando de consumo, não tô falando de coisa, né, pronta, algo, né, que você tem ao seu alcance. O que você deseja a longo prazo para sua vida? Qual que é o maior desejo que você consegue se conectar agora e olhar e falar, putz, isso é algo que realmente eu sei que isso faz sentido para mim e talvez eu não esteja abrindo mão de desejos o suficiente para alcançar aquele ali. Nossa, eu tenho total clareza. Porque Pode começar. eu tô vivendo a angústia do abrir mão de coisas para poder pensar nisso. Porque eu tô muito afim de trabalhar só por prazer ou não trabalhar em muitos momentos. Tipo, eu amo trabalhar, eu gosto do meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu não queria trabalhar nele porque eu tenho que, né? E eu queria trabalhar menos horas e fazer trabalhos manuais, fazer minha horta, fazer qualquer coisa, descobrir dons, ler uma tonelada de livros. Eu já tenho as coisas que eu já até sei que eu já fiz, assim, tipo, eu amo ficar estudando o dia inteiro. É uma coisa que tá um puta de um prazer, tá ligado? Eu gosto de arrumar casa, não precisa de muita coisa, assim, eu não preciso descobrir uma nova profissão incrível. Mas eu só queria ter muita tranquilidade de que eu posso trabalhar menos horas e ser muito fair com o ambiente de trabalho que eu tô, porque eu tenho uma independência financeira para isso, tudo, né? Chega nesse ponto. Mas não é uma questão de, eu quero viver de juros, né? Eu realmente quero poder ter um dia que eu vou decidindo as coisas que eu vou fazer de uma forma diferente mesmo. E às vezes eu me julgo por isso, porque eu falo, Marília, você queria, né? Decidir todo dia, todo dia, né? Isso. Eu não quero saber o que eu vou fazer na quarta, eu só quero saber o que eu vou fazer hoje, nas próximas 10 minutos, entendeu? E aí, enfim, todo mundo entende um pouco desse sonho, né? E aí, quando eu parei, eu falei, tá. Eu literalmente comecei a fazer conta. E aí eu literalmente cheguei no contexto que hoje a maior parte do que me impede de fazer um pé de meia, né, ou ter uma vida mais simples de fazer um pé de meia, porque são duas coisas, né, que se combinam, não adianta só guardar dinheiro, é ter uma vida mais simples mesmo. Aí eu me deparei com todos os desejos que eu tinha que olhar e falar, opa! E aí, cara, o que eu tô fazendo agora, pra contar uma história curta, eu boto um post-it com o quanto de dinheiro que eu quero passar, devo passar a semana. Entendeu? Porque eu criei beleza, eu preciso começar a parar de gastar dinheiro com os desejos que não estão alimentando essa história,
entendeu? Aí Aham. quando você olha para suas contas, elas não alimentam essa história que eu tô vivendo. E aí, enfim, não é nada bonito e romântico, mas aí eu coloquei o post-it lá todo dia no computador, falando, Marília, para você chegar nesse desejo, tu vai ter que gastar só 10 contas essa semana, tá ligado? Tipo, e Aham. assim, tudo bem se você passar disso, porque você precisou, mas não escolha outra coisa essa semana se essa é mais importante para você, porque vai ser numa decisão diária que você vai chegar nessa história, sacou? E Sim. aí que você percebe que a sua vida de boa, na verdade, ela é uma vida de várias renúncias para você chegar nesse contexto, né? E para Uhum. mim isso é um super desejo de vida, né? Porque não é uma coisa que você consegue dali 2 anos, né? Tipo, foda. Você acha que mudou o seu desejo, o seu consumo financeiro de quando você ficou sem trabalhar? Porque antes você estava trabalhando, aí você ficou um tempo sem trabalhar, e aí você volta para o trabalho. Você acha que mudou na hora que você voltou para o trabalho? Você passou a consumir mais, passou a abrir mais a mão e falar, beleza, tipo, você conseguiu ter esse controle financeiro maior de gastar menos quando você não estava trabalhando? Consegui. Primeiro, porque antes de parar de trabalhar, eu fiquei 1 ano me preparando para parar de trabalhar. Eu já sabia que ia acontecer, então, assim, 1 ano, que é tudo que podia e que não podia. E aí, depois, durante, obviamente, e aí, quando eu voltei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi reformar a casa. Porque eu percebi a quantidade de dinheiro que eu gastava com creminho, com brusinha, e eu não tinha um banheiro que me dava prazer de tomar banho, tá ligado? Que eu falei, caralho, Marília, quantas escolhas, quantos banheiros você tá pagando todo mês aí no cartão de crédito que você podia ter reformado seu banheiro. E aí eu fiz escolhas melhores esse ano, estou mais feliz com a minha casa da forma como ela tá, que ainda não é o ideal de muitas pessoas, talvez seja o meu ideal hoje, tá bom, do jeito que Sim. tá. E aí eu, Eu eu perguntei isso, estabeleci um novo negócio, entendeu? Porque sim, senão eu eu ia falar, perguntei. eu quero reformar mais não sei o que da casa, sabe? Eu percebi que Sim. eu tava entrando nessa noia. E eu falei, não, eu quero outra coisa agora. Uma parada mais elevada do que a matéria, tá ligado? É Eu um, perguntei é um isso porque viver. eu percebi essa mudança em mim. Quando eu parei de trabalhar, né, formalmente, eu mudou minha vida financeira 100%. Então, eu acho que a gente tem dificuldade de controlar esses desejos a partir do status social que a gente tem, a partir dos lugares que a gente ocupa, a partir da rotina de vida que a gente tem. Porque esse lugar de desejo que você quer alcançar, de trabalhar menos, respeitar menos, passar mais tempo talvez estudando, eu não sei o quanto e isso falando o que eu estou tentando viver hoje, porque eu não sei o quanto que você consegue abrir mão, não abrir mão do trabalho e construir isso em paralelo. Eu acho que é difícil. Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais radical quando a gente quer fazer esse tipo de mudança. Que se eu não fosse saído do trabalho, eu não teria nunca feito as mudanças que eu fiz na minha vida hoje. Eu não ia Uhum. fazer. Enquanto eu tivesse ali com dinheiro entrando, eu não ia fazer. E a quantidade de dinheiro que eu gastava antes, que eu não sei para onde foi, não Ai, sim. sei. Não sei, porque é por isso que eu perguntei, porque quando você me fala disso, eu me vejo totalmente. Nossa, eu gastava um dinheiro que Uhum. hoje eu ainda vivo todas as minhas vontades, tipo assim, tá tudo bem, não passo vontade nenhuma, mas eu gasto muito menos. Muito menos. Então, E é mas porque maravilhoso, né? teve esse contexto de fora que me forçou a olhar para a vida de uma outra forma. Então, eu não sei quanto é possível a gente, puta, beleza, eu vou manter esse trabalho, mas ainda assim eu vou ficar construindo no paralelo. Eu não consegui construir uma carreira e até o trabalho de tarô no paralelo por muito tempo. Consegui em alguns momentos, mas não era como eu posso hoje. Hoje eu atendo pessoas em qualquer horário. Uma pessoa fala, pode me atender? Eu falo, posso. Eu já perdi muito cliente por isso. Hoje em dia, não. A pessoa fala, pode atender? Eu posso. Agora? Vamos. É diferente, sabe? Tipo, eu tive que sair dali para eu poder ir para lá. Eu acho que enquanto eu estivesse ali, eu não ia chegar ali Sim. no outro lugar. É, e E eu aí, consigo estudar de manhã, por exemplo, que é uma coisa que eu adoro fazer. Só que quando eu tenho que parar e seguir a vida normal, me dá um pesar. aham, E aí eu falei, lógico. pô, por quê? Né? Mas E enfim. você, É, Anto? eu, a princípio, pensei muito nessa vida mais simples, assim, eu acho que tem um quê aí de viver numa vida mais simples, mas essa simplicidade está muito atrelada a vários pequenos espaços que eu faço na minha agenda hoje para viver esse desejo, porque quando eu falo de uma vida mais simples, é tipo, cara, eu
eu me encantar, eu curtir, eu me divertir, eu tipo, ver a beleza das coisas em coisas muito simples. E às vezes nessa pira assim, até do trabalho, de qual que é o status que você tem, qual que é o acesso que você tem, você entra em coisas que você deixa de ver beleza em coisas muito simples. Então, eu sonho com, e eu desejo, de fato, ter a possibilidade de estar próxima das pessoas que eu amo, e hoje isso é um pouco complexo, porque as pessoas que eu amo estão distribuídas no mundo, então isso me faz questionar assim, mas eu gostaria muito de, tipo, conseguir, sabe, pegar, tipo, sei lá, o meu celular, o chinelo e caminhar 3 quarteirões para chegar na casa da minha mãe, 5 quarteirões para chegar na casa do Gabriel e 10 para chegar na casa do Alfredo, entendeu? Tipo assim, gostaria que todas as coisas acontecessem próximas, então isso é um desejo que eu tenho. Para isso se materializar, eu preciso de me movimentar, e isso me traz muita vida. Tipo, eu em movimento, eu me sinto, tipo, muito realizada. Mas que esse desejo está muito atrelado a ser muito genuína, assim, com minhas coisas, sabe? Das coisas que eu escolho, das coisas que eu quero fazer. Então, tem a ver com o estilo de vida. E um desejo de ser capaz de identificar, assim, essas minhas necessidades. De saber que eu posso mudar e não me julgar tanto. Eu estou mais numa pira, assim, de realmente, tipo, conseguir ouvir aquilo que eu quero e realizar. Mas sem essa cobrança excessiva, tudo mais. Então, Então, calma, a o minha seu desejo é estar próximo das pessoas que você ama. E aí, pelo que eu ter uma entendi, vida isso não é mais... muito possível, né? Tipo, porque cada um tem um canto, mas esse desejo entraria num lugar onde você tem uma disponibilidade financeira que você poderia, por exemplo, ir ver sua mãe, na semana seguinte me ver, e na outra tá vendo o Alfredo. Eu acho que entra nesse Tem lugar, é um uma desejo de parte, estar Ou sim. ela próxima, pode mas é, morar numa vila hippie e amar as pessoas vizinhas, que elas têm vários caminhos, e poder ir andando para casa Amar dessas novas pessoas. pessoas. Amar novas Mas porque a pessoas que minha vida estão é essa, assim, na tipo, sua o eu rua seu sonho com desejo é, levantar, seu é desejo é uma casa muito difícil, né? simples. É Eu muito acho até o difícil. da Lila, que o da Lila é super complexo, desafiador, eu acho dele até mais fácil que o seu, entendeu? Que aí eu Mas acho que aí é que vem isso com sobre o algumas desejo. renúncias. Porque aí eu falei também que, tipo, meu desejo é ser genuína a minhas necessidades, a meus Ah, interesses, a minha sei, verdade. E sei. aí, essa verdade tem a ver com que também eu estou longe da minha mãe. Essa Aham, verdade a tem a sua ver com construção, que né? é a minha construção. Então tem esse mix de coisas, mas esse meu desejo de viver as coisas, sabe? Tipo, ver beleza nas coisas simples e eu viver elas e isso conseguir me conectar até com pessoas novas, então, isso que está acontecendo também. Aham. Mas eu tenho esse desejo, assim, de, tipo, não tentar abrir um pouco mão do que os outros estão esperando de mim. É Que é, engraçado, né? Uma pessoa com lua em aquário falando que é apegada, né? Porque ela fala que é apegada, mas aí ela fala isso a 300 quilômetros de distância de você. Que ela é tão Mas ela é apegada que ela se apegada, apega e ela vai mas na embora. verdade Ou ela sabe que curte. eu fui embora do Rio só pra me vingar, né? Que ela fez isso com tantas pessoas que aí eu fui pra me ela vingar, porque foi ela já foi péssima. embora da vida de todo mundo. É aquele meme da criancinha, sabe? Você não vai, você não pode fazer isso comigo, aquele você dá um tchau e cai no escorregador, assim. É o que eu fiz com a Antonella, porque ela já abandonou todo mundo pelo caminho. E aí essa lua em aquário, né? De ai, eu queria estar próxima de Eu todo queria mundo, estar mas com quem foi um embora ano foi só. ela. Mas é que é o Mas é muito conflito do difícil você aceitar isso, tá? ariano. É. Mas eu acho que o que ela quer é uma vida nômade, porque para poder casar com as duas necessidades, que é eu quero ver todo mundo que eu amo, mas eu tenho uma lua em aquário. Se eu pudesse viajar toda semana para ver todo mundo que eu amo e ficar na casa do lado da pessoa, ir andando e comer na padoquinha, ela ia estar muito mais realizada do que se ela morasse na mesma rua que todo mundo que ela ama. Eu também Porque esse acho, eu acho que movimento ia a alimentar. Eu Antonella, faria uma vida nômade. ela vai acabar no motorhome sem dúvida. Sem dúvida. Antes dos Viu? A gente 40 já ela está tá no desenhando o seu motorhome. desejo aqui, já estamos te ajudando a Antes chegar. dos 40 ela tá no motorhome. Nem que seja 6 meses com o É a Daniel, que ela cara vai dela. sair com o motorhome seis Não, meses. A gente vai... Eu quero que seja cedo, porque é bem sexy. gente, eu vou mandar uma Tem que captura ser do meu cedo, porque senão É Instagram. não que eu tem fico triste energia, que eu né? vejo a galera. Não, eu vejo a É, galera realizando sonhos com 50, 60. Não que seja velho, mas eu queria tanto, sabe? Tá com 30 e pouco, Mas uns 40. isso, 40, já que cara, você sabe Baixar a que ideia do sonho, a é legal idade do você sonho falar. realizado. É
legal você falar disso, porque eu falo disso muito com meu pai. Meu pai, ele tem um desejo a vida inteira de morar na praia. E hoje ele é casado com uma mulher que mora no interior, e meus avós, que ele tem que cuidar, ele moram no interior, no prédio dela. Então ele vive no interior. Ele tem uma casa em São Paulo, mas vive no interior de São Paulo e em São Paulo. Ele vive isso, mas ele tem um desejo a vida inteira de morar na Longe da praia. praia. E ele fala disso abertamente comigo. Toda hora eu falo, pelo amor de Deus, eu já realizei isso já faz 2 anos. E eu estou fazendo isso porque eu escolhi viver esse desejo. Ele até hoje não conseguiu, óbvio, pelas condições externas, que a gente falou na mesma coisa do trabalho. Tem que cuidar dos avós, tem dos pais dele, tem que cuidar tem que estar próximo da mulher, mas assim, tem que. Do que você vai É abrir que mão ele para não viver o seu quer abrir desejo? mão. E quanto tempo, É, exato, e quanto tempo mais você vai postergar? Porque ele se mostra disponível a abrir mão, entende? Óbvio que assim, meus avós não tem como abrir mão, mas ele pode abrir mão do trabalho, pode morar na praia e pode pagar por uma pessoa que vai cuidar deles. Existem soluções que a é gente já isso. mapeou juntos, mas ele não consegue viver esse desejo. É muito difícil. Eu acho que tem algo ali que limita ele no sentido de controle, de cuidado, de eu quero estar nesse lugar ainda e Não, e cuidar ele das conquistou pessoas, uma tudo. relação com uma mulher que mora num lugar, ele se sente Uhum, obrigado porque os pais e não sei o quê, e pagar uma pessoa é a mesma coisa que um pai sente de pagar uma babá para ficar com o filho, sabe? Tipo, aham, parece que você não ama, que você não quer estar ali, sendo que você poderia, e que você está sendo egoísta. E para a sim. geração dos nossos pais, eu acho que é ainda mais difícil. Para nossa geração é bem mais natural você respeitar esses seus desejos. Para eles, Desculpa, não, que tudo é nossa geração? pecado. Que nossa geração? Vocês estão me Ai, colocando na Jesus, geração de vocês. quantos Eu anos a tenho gente vinte e tem? oito. E eu tenho vinte Sério e que você não oito. tem nem 30? Meu Deus, a Eu gente é tenho quase vinte e 10 oito. anos de diferença? Eu tenho 28. Eu vou Meu fazer Deus. 29 agora, mas eu tenho 28 ainda. Daqui a 10 dias. Não, que dia é hoje? 20. Bom, mas, 22. 3. mas eu tenho 31, eu já sou dessa geração. É, e a Lila com 42. Pois é. Carinha Até a de voz. Pois 15. é, pois é. É. Não. Mas Mas e você? Qual o seu desejo? O meu maior Meu conta. desejo hoje. ainda mais que você acabou Uhum. de dar um check num desejo bem grande, que bastante gente tem. Pô, próximo. Qual? Ah, da praia. É, Uhum. cara, é exatamente isso. Eu dei check em muitos desejos que eu tive, alguns mais ocultos que ficaram mais claros depois que eu comecei a viver eles. Alguns eu tô descobrindo essa coisa que tem até uma inspiração na Anto, que é uma muito esbaforida, né? Quer fazer de tudo um pouco. Eu tô me experimentando um pouco disso. Aí eu já faço yoga, mas eu comecei a fazer alguma vez por semana com uma professora. Aí eu faço natação 3 vezes por semana e agora eu vou começar a canoa, que vai ser 2 vezes por semana, que vai pegar a semana inteira. Então tá me conectando com desejos que eu tenho do meu bem-estar físico e até de um corpo que eu desejo, e eu tô chegando mais perto disso, eu percebo como eu consigo ter controle disso, porque eu também não consigo abrir mão dos desejos da larica, das coisas que eu quero de beber, de viver algumas certas coisas. Não estou disposto hoje a abrir mão. Não 100%, quero continuar tendo isso, mas também conseguindo não ser, né, guiado por isso, ter controle também. Mas meu maior desejo, se eu for parar para pensar, eu acho que hoje, de bate-pronto, meu maior desejo é viver uma relação amorosa com uma pessoa legal, uma coisa que faça sentido para mim, que eu não quero idealizar muito o que vem, mas eu tô buscando por isso já faz tempo. Eu sou libriana, busco pelo amor o tempo todo. Por mais que tenha aventuras, viva aventuras, eu tô sempre buscando por amor. E eu acho que esse é o meu maior desejo hoje. Me sinto realizado em diversas facetas da minha vida. Tem outros desejos que não são tão prioritários, estão mais ligados ao profissional, mas eu ainda estou vivendo esse sabático e me adaptando com quero viver só com tarô e talvez com outras coisas também. Mas esse desejo de relação, de trocar, de estar com alguém que está disponível emocionalmente, de estar com alguém que vai dar atenção, que vai, sabe, de trocar. Verdade. Eu acho que isso tem sido muito desafiador para mim. O problema sou totalmente eu. Eu não aceito muito bem as pessoas. Eu quero estar nesse controle, eu idealizo demais, eu desejo uma coisa e eu não consigo acatar muito o desejo dos outros. Então, acho que tem um lado meu de abrir mão um pouco desse controle para que eu consiga alcançar esse desejo, que eu acho que falta. Ou Por aceitar que o desejo exemplo, vem e ele não vem perfeito, né? O desejo também é é, imperfeito, né?
E o exercício que eu tenho feito é muito de ignorar relações casuais, ignorar sexo por sexo, sair desse lugar, sair dessa É energia, isso que eu ia te dessa perguntar. Qual que é o vibração. seu Eu post-itzinho saí, que te lembra o que faz você saí. se manter na Eu meta, né? saí dos aplicativos, eu parei Na de meta. fazer qualquer outro tipo de coisa, parei de. Cortei tudo, cortei tudo. Não vou citar práticas aqui, porque esse podcast é um podcast muito mais espiritual, então eu não vou sentar tudo que eu cortei, mas eu cortei, tá tudo cortado. E eu percebo que isso Já. me faz Quem bem, me disse? faz bem. Me faz bem no sentido de controlar esse desejo sexual, esse apetite sexual que é imediato para poder construir outra coisa, porque querendo ou não, a energia da criação, o sexo é a energia da criação, né? E aí o desejo está ali. A gente vê que Mais pura, desejo né? Mas é a criação, é a energia da criação total, que cria, né, um ser humano. Então acho que tem isso de controlar esses desejos para conseguir alcançar um desejo maior. E eu tenho ignorado isso pelo menos há 2 anos. Pelo menos. Por exemplo, eu renovava a assinatura do aplicativo que eu uso, falava, não, daqui 3 meses, quando acabar a assinatura, eu vou focar no que eu realmente desejo. E eu não fiz isso nos últimos 2 anos, e agora a assinatura está ativa, eu apaguei o aplicativo, excluí a conta e falei, não vou usar, né? Porque tem a assinatura que eu vou usar ele. E é muito louco, como mudou totalmente minha energia, as pessoas que chegaram até mim e como as coisas estão fluindo. É surreal. Então, acho que é isso que eu mais desejo hoje. Uma relação legal, uma pessoa legal. Estava pensando aqui que sem ser baixo astral, mas eu queria fazer um convite para entrar numa que acho que o Gá trouxe um pouco de Ah, práticas, eu queria convite para imaginar. Eu sei que você ia soltar agora e convite fazer um para convite para imaginar. imaginar. É que essa é uma Halila, né? A gente estava Essa em aqui é outra uma coisa. rila dentro do convite imaginário, mas é mais para pensar em quais são, de fato, talvez. Porque a gente questiona, né? Qual que é o desejo? O que está te movimentando? Você olhou para seus desejos? Você ignora eles? Eles falam com você ou você, na verdade, não está se identificando, na verdade, com o que os outros falam, né? E aí você trouxe algumas práticas específicas para trabalhar sobre o seu desejo atual, mas eu queria algo um pouco mais, mas pode ser sobre os seus desejos também, mas um pouco mais de abertura, assim, quais são práticas, né, sugestões que você poderia compartilhar, dividir para entrar na busca e na conexão com esse desejo. O que você vai fazer, e aí qual que é o seu post-it, na verdade, que acho que a Lila imaginou, né, a sua ação é vinculada com o post-it, mas acho que cabe. O que é o post-it que você deixa para se conectar com esse desejo que fala com o seu eu superior? Aquele desejo que vai trazer para você vai matar a sua fome, né? Vai chegar à sua realização. E ainda eu preciso que alguém responda, porque eu não penso também. Aham. Eu consigo pensar. Eu acho que a gente falou muito de autoconhecimento. Eu acho que você tem que encontrar as práticas de autoconhecimento que mais fazem sentido para você. Seja astrologia, terapia, psicanálise, use o caminho, a ferramenta que você tiver ao seu alcance para você se conhecer, entender o que que faz sentido para você. Você precisa estar muito bem emocionalmente e buscar ao máximo isso para você entrar em sintonia com esses desejos que mais fazem sentido para você. Que aí você consegue abrir mão do prazer imediato em prol de um prazer mais a longo prazo. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Você tendo consciência de onde você quer chegar, vai ser mais fácil para você entender o que que você quer e o que que você não quer naquele momento, para você poder chegar nesse objetivo. Então, acho que autoconhecimento da maneira que você puder e estar, estar aberto a abrir mão também das coisas, dos desejos que você precisa deixar no lugar ou de coisas idealizadas que você tinha. Eu acho que a gente não tem tanta previsibilidade das coisas. Acho que a gente tem esses desejos em nós, a gente almeja eles, mas a gente tem que ser flexível para entender o que que dá para abrir mão no caminho e chegar neles. Saber o que que faz sentido para você e estar aberto a abrir mão do desejo também. Eu acho que pode ser que você chegue lá e fale, não, não era isso. Beleza, abre mão Tudo disso e bem. vamos ver qual que é Uhum, outra coisa. Acho que a gente não pode se prender. verdade. Total. Isso me Não vem ficar assim, acho que obstinado. quase que essas sugestões que o Gá traz me fazem pensar assim, nessa segunda etapa que é, tá, beleza, quando você investe, faz esse movimento, sabe, né, abrir mão dos seus desejos que não estão comunicando com o desejo mais genuíno,
comunicar ele, mas não só aos outros, mas também a você, sabe? Eu acho que eu senti que a minha resposta foi um pouco mais vaga para a tua pergunta, então eu fico com ainda esse questionamento de como materializar ela, porque ela é muito, né? Eu quero ser Aham. herdeira? Talvez. Ela quer morar na Vila do Chaves. É, Ah, não, é porque eu mas achei aqui é um ponto pouco amplo demais. alcançável. É, eu Sim. achei pouco alcançável no sentido de logo você, que já fez tudo que você fez até agora, né? Que é uma pessoa que nem brasileira é e mora aqui há muito tempo, já realizou muita coisa, já desejou muita coisa e realizou. Aí você me vem com uma coisa que não é realizável, aí eu achei sacanagem. Acho que você tem que pensar uma coisa. Foi Tô um pouco de tarefa julgando. de casa, tarefa de casa. Mas É, me veio um pouco disso de comunicar. Então, assim, se faz essa pergunta, sabe? E escreve, comunica aos outros também, no sentido de deixar claro aquilo que você deseja. Até nas relações. Acho que a gente acho fala que muito sim. sobre isso, que você tem uma maestria praticamente em fazer isso, mas também cabe, né? Saber o que você vai ser capaz de abrir mão daquilo que você idealizou como desejo. Mas que cara, eu comunicar aquilo que eu desejo como uma relação. Eu não quero uma pegação de um dia, de uma semana, de um mês. Eu quero tipo, compartilhar momentos de construção, de intimidade, vulnerabilidade. E é isso, tipo, comunicar o desejo, eu acho que é uma boa maneira de encaminhar um pouco as sugestões até que o Gá trouxe, né? Tipo, beleza, você entrou, viu, olhou, tipo, qualificou, né? Conseguiu nomear. Comunica para você mesmo, Aham, assim, inclusive, escreve no post-it, né? Você vai só Escreve. gastar isso. Você vai, sim. sabe? Acho que é uma forma também de se conectar com esse desejo e trabalhar ele, para não esquecer, né? Porque acho que a gente esquece também um pouco. Uhum. E Lila, você tem alguma coisa? Não, eu acho que é isso daí. As palavras já foram aí bem representadas. E eu acho que eu escrevi no diário também, eu tava pensando nisso, mas eu falei, cara, eu acho que na última lua nova eu coloquei esse desejo no papel. Porque eu tava com o desejo do Gabriel há um tempo atrás, né? E aí já realizei, já dei check nele, e foi um desejo que eu materializei muito, escrevi muito, tipo, realmente falei, cara, e aí eu tive que abrir mão de uma relação, então, assim, toda essa história aconteceu de fato, né? E falei, pô, legal, Sim. estou lidando com o fato de que meu desejo não é perfeito e não tem tudo que a gente idealiza na nossa vida e a gente fala, nossa, caramba, como que a gente se adapta agora que a gente chegou numa história, né? E fala, legal, e agora viver essa história real e não idealizada, massa. E aí isso me deu esse combustível para falar, bom, beleza. E já consciente mesmo de que o meu desejo do miçangueiro de vender coco na praia, né? Que eu acho que é o sonho de muitas pessoas no final do dia, se a gente fosse colocar numa caixinha bem brega, ele exige renúncias. E aí acho que a grande questão foi muito mais, tá bom, que renúncias, que satisfação que eu tenho que ter hoje com o que eu tenho, em vez de ficar desejando outras coisas. E eu gostei do caminho. Acho que isso foi uma coisa legal, assim. Eu falei, cara, eu Aham. acho que esse caminho conversa comigo, acho que essas renúncias, esse desapego, faz sentido com a minha ideologia mesmo. E eu acho que eu Eu queria gosto do que comentar. para onde esse desejo vai me levar, sabe? Acho que é meio que isso. Sim, eu queria comentar sobre isso, porque eu acho um pouco perigoso a gente falar de renúncia. A gente falou de abrir mão, tudo perfeito, mas assim, É. em relação ao seu desejo, eu acho que, pelo menos a interpretação que eu tive, é que quando você fala de renúncias, é de abrir mão, às vezes, de um luxo, abrir mão de desejos, abrir mão de coisas que você faria, pagaria, compraria para viver isso. Eu não acho que é isso. Quando eu falei, eu queria dizer que o contexto externo vai te levar para uma certa reação. E eu acho que quando você está num lugar onde você tem uma remuneração fixa que vai cair todo mês na sua conta, você tem uma reação de eu mereço, eu vou comprar, eu vou viver esse desejo, eu vou comprar essa roupa, eu vou fazer isso, eu vou consumir isso, porque tem esse contexto externo que influencia você. O que eu estou falando é que eu acho que você é capaz e deveria até manifestar de uma forma abundante, mas você é capaz de manter o que você tem hoje vivendo dessa outra forma que você quer viver, sabe? Porque você vai, eu acho que não vai abrir mão. Na verdade, você vai ter menos necessidades exatamente por estar fora desse lugar de trabalho. Pelo menos a impressão que eu tinha que quando eu trabalhava, eu bebia mais, eu comia mais, eu desejava muito mais outras coisas, porque eu precisava compensar
aquele dia inteiro que eu gastei com os outros, aquela energia toda que eu gastei com coisas que não necessariamente Tem faziam essa. sentido para mim, toda aquela energia gasta. Então, teve isso. Quando eu me libertei de certos ciclos sociais e certos lugares que não me faziam bem, a minha energia me levou para um lugar onde eu consumo menos, eu gasto menos, mas eu tenho minha abundância, eu tenho prosperidade financeira, eu acredito nisso. Eu acho que a gente não pode manifestar o eu sou simples. Eu vivo na simplicidade. Não, eu vivo na abundância, eu vivo o que eu preciso, eu tenho e eu tenho até mais. Eu acho que a gente tem que mirar no mais para porque é possível, entendeu? Não é para tipo, eu Sim, tenho que total. abrir mão, E vou sabe gastar que pouquinho, sabe? Uhum. o que me vem com isso que você fala, que pelo menos eu tenho procurado me manter equilibrada nesse sentido, que é viver esses desejos, por exemplo, pela busca de até onde, né, o meu corpo me leva. E aí eu experimento vários esportes. Agora, até onde a minha capacidade de me expor e ser ridícula me leva. E aí eu comecei teatro. E aí eu comecei a inserir no dia a dia momentos que alimentam esse meu desejo de ser genuína, sabe? E que ele vai equilibrando, porque também acho um pouco perigoso ficar na fantasia do desejo, né? Que ali, esse processo também é um pouco sofrido, assim. Eu acho que é muito bem colocado, eu acho que tem sim. Pode ser que a renúncia para a busca do desejo seja uma coisa mais simples, no sentido de reduzir, né? Mas não necessariamente o caminho é por aí, né? Acho que é uma Uhum. boa opção. Eu tô entendendo que o seu falar ser genuíno, ele é fazer as minhas vontades, né? É um pouco de o ser genuíno é engraçado como você usa genuína, porque para mim, pelo menos, parece que você tá falando assim, é fazer o que eu quero, né? No final, é viver os meus Eu acho que é o que desejos, é ela ser quer, ela viver genuína. experiências. Eu acho que a Antonella é uma Que aventureira, não? porque a E ela quer genuinidade poder dela viver é essas a paradas. verdade dela. Se ela quer viver essa genuinidade dela, quer viver a verdade dela. Se ela quer viver a verdade dela, logo, eu interpreto que ela tenha quase que pedir uma autorização. Ela se sente, eu acho que tem uma culpa aí nesse desejo. Tem a culpa de ter ido embora, tem a culpa de ter se afastado, tem a culpa de. E na verdade você não fez isso, né? Você só seguiu sua vida e você foi genuína, né? Eu Sim, acho que é viver seus entendo. valores. Não sei, parece que E tem às vezes algo ela tá ali que te tentando se Não, segura. perdoar. Eu acho que gente, ela quer viver agora vou ter muito que ir pra mais terapia, coisa. vou chamar a Viviane. Viviane, SOS. Não, Agora. é que eu fiquei pensando que é engraçado, porque você tem outra língua, né? Você usa a nossa língua de uma. Nossa, né? Mas você usa a língua portuguesa de uma forma que você encontrou na palavra genuína a forma de se expressar. Eu achei isso interessante, porque é ser genuína, ser verdadeira, viver a minha essência. Parece pra gente de fora que você não vive, aliás, que você vive. Mas a interpretação que eu tenho de você falar isso é que você não vive. Mas, porém, a gente aqui olhando de fora, você vive essa genuinidade, né? Você faz um monte de Mas coisa, é que você eu acho que é um vive o que você quer. esforço, mas é uma intenção. É a energia que eu coloco pra, tipo, porque eu sei que é muito fácil cair num estereotipo ou cair naquilo que eu tenho uma tendência a querer satisfazer o outro. Então é muito fácil pra mim, tipo, meio que ir para um lado que, cara, mas vai satisfazer o outro. Não, calma aí, Confundir. tipo, Uhum. é você? É você o que você quer? É isso mesmo? É, e vem muito por essa parte da renúncia, que eu tenho percebido. Por exemplo, quando eu estava com o desejo de correr 21 quilômetros, era uma coisa material, uma coisa concreta. Tinha manhãs que, assim, era ideal, lindo, soleado, aí todos os meus amigos estavam indo surfar, e era o dia que eu tinha que correr 15 quilômetros. Condição nenhuma. Uma só vez fiz isso, e todo mundo me achou maluca para um caralho. No dia seguinte, não tinha energia vital para. Eu falei, cara, eu vou ter que renunciar a um desejo muito genuíno de mim, que é surfar, porque eu coloquei outros desejos também, que é correr 21 quilômetros. Se hoje não faço isso, não vou conseguir. E isso, esse dia eu lembro muito assim que eu coloquei o biquíni e falei, foda-se, não vou correr. Eu falei, não, você falou que queria correr, entendeu? Tipo, cara, cadê onde que você estava arrancando esse desejo? Então, é muito bem colocado, sim. Tem uma parte minha que é um esforço para mim sustentar estar longe da Argentina, Aham. estar cumprindo com aquilo que eu quero mesmo. Eu levo ele como
às vezes, um pouco cansativo. Mas, Aham. boa leitura. Vou até fazer mais. Vou escrever no meu diário hoje. Ai, mas eu amei muito. A gente vai encerrando por aqui, porque Lila vai ter um desafio muito bonito de editar 1h58. Mas pega aqui. Ou não, né? A gente vai se programar mais vezes para convidar você e Gabriel, porque a gente tem 72 casas pela frente. Então, a gente está na casa número 9, que é o desejo. Mas aí a gente... Eu estou muito animada, porque a próxima dimensão é sobre imaginação. Então, assim, tudo a ver com o nosso convite para imaginar. Vamos subir a vibração, né, meu? Vocês ficaram com desejo de eu voltar mais vezes? Porque eu fiquei com desejo de fazer mais vezes. A gente vai... Eu estou organizando as casas para ter uma previsão de gravação. Tem algumas características aqui das duas meninas que elas estão muito organizadinhas. Mas tem muitas casas. E acho que tem algumas dimensões que você vai gostar muito. Vou te enviar depois. Sim, fechou. Obrigada. Amei muito. Ai, graças a Deus, as próximas são muito mais good vibes. Não que o desejo não seja, né? A gente conseguiu, eu acho que a gente conseguiu trazer um papo do desejo good vibes e eu saí daqui, primeiro, mais feliz, porque eu percebi que eu tava super mais dedicada ao meu desejo do que eu imaginava, com mais clareza do meu desejo do que eu imaginava, e saí com mais fogo no cu ainda de investir no meu desejo, velho. Sim. Obrigada. Eu saí super conectado com meus desejos. Acho que eles, de alguma forma, já estavam mapeados e agora eu reconectei, assim, me deu vontade de fazer acontecer. Acho que foi muito bom nesse sentido, porque por muitos momentos eu fiquei refletindo sobre mim e sobre coisas que eu quero realizar e desejos que eu tenho, e acho que é o melhor que eu tiro disso, porque foi foda, gostei. Ai, que bom, eu saí também muito feliz de que, de fato, essa conversa tem esse propósito, e eu saio com alguns questionamentos, mas ao mesmo tempo com a certeza de que eu estou vivendo de alguma forma esse desejo, que talvez a minha busca seja por entender como levar ele de fato para um outro patamar assim dentro da minha própria vida, mas ele está presente, ele está flertando comigo, assim, talvez eu precise nomear ele um pouco melhor e conseguir que ele converse com esse meu mais verdadeiro, assim, então fico muito feliz que a nossa conversa levou para esse lugar, porque esse é o objetivo, de fato. Então eu fico muito feliz. Amei. Muito bom. Beijos.